Oi, tudo bom, querida? Eu vou esperar o pessoal entrar para a gente começar então o assunto da nossa noite, que é meditação como uma ferramenta para que nós façamos escolhas melhores, né? Tudo bom, Rita? Oi, Mai. Oi, Rosa, Janara. Boa noite. Tá? Então hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre meditação e como ela pode ser uma ferramenta interessante para que a gente faça escolhas melhores e também para que a gente viva melhor com as escolhas que a gente fez, tá? Porque às vezes a gente faz escolhas na vida e depois de uns 10, 15, 20 anos a gente pensa assim: olha, nem sei por que eu escolhi aquilo, eu nem sei por que eu vim por esse caminho, eu nem sei por que eu escolhi essa profissão, parece que a vida foi atropelando e na verdade a gente fez uma escolha, só que fez uma escolha sem muita consciência. Quando a gente escolhe sem muita consciência, a gente está escolhendo baseado nas nossas crenças, né? E as nossas crenças, elas são bem profundas e às vezes a gente nem sabe que pensa dessa forma, mas na hora de escolher, na hora de fazer a escolha, essas crenças que a gente já tem lá profundas, né, elas acabam vindo para fora na hora que a gente vai escolher e sendo um fator determinante, tá? O que são essas crenças? São o nosso filtro, a nossa vida, né? Eu passei por algumas dificuldades, então quando eu posso fazer escolhas, eu olho para as dificuldades que eu já passei e digo, não quero passar de novo. Então às vezes são coisas que já aconteceram com a gente, às vezes coisas que aconteceram com a nossa família, que a gente não quer repetir. Então a gente faz, né, as escolhas baseadas naquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente chama de experiência. E a meditação, ela ajuda bastante a gente a fazer as escolhas dessa forma, tá? Então, a gente vai começar a falar sobre a tomada de decisões, tá bom? Então, o que implica a gente fazer uma escolha? Implica em a gente fazer, tá? Quando a gente escolhe um caminho, a gente necessariamente... pode sair, pode fazer barulho. Quando a gente... escolhe um caminho, necessariamente a gente deixa outro caminho para trás, tá? É assim que funciona. Então, tenho duas opções. Se eu escolhi uma opção, a outra opção, ela vai ficar para trás, tá? E o que acontece às vezes? Quando a gente faz uma opção, faz uma escolha, a gente fica pensando, e se eu tivesse ido pelo outro lado? E se eu não tivesse me casado? E se eu tivesse feito outra faculdade? Mas a gente fica sempre vivendo naquela encruzilhada lá atrás, naquela escolha, imaginando uma vida, né, de contos de fada que não aconteceu porque você fez aquela escolha. E você sabe por que fez aquela escolha? Né? Baseado nas suas crenças. Então, na hora de escolher uma profissão, a gente vai buscando coisas que a gente já sabe, coisas que as pessoas dizem, né? A gente vai fazendo isso. E uma coisa bem importante que a gente pode fazer a partir de hoje é esquecer a outra escolha. E se eu tivesse... Não, esquece aquela escolha. Aquela escolha não existe, sai de lá, vem para o momento presente e vai fazendo o que é melhor para você dentro daquilo que você já escolheu, tá? Às vezes também a gente pensa que as escolhas podem ter sido erradas ou certas. Eu fiz uma escolha certa. Ou, eu fiz uma escolha errada. Por quê? Eu fiz certa porque agora tá bom, tá legal, era bem isso que eu queria mesmo. Ou, eu fiz uma escolha errada porque não era nada disso que eu estava imaginando, eu não imaginei que as coisas iam acontecer dessa forma, né? Não existe certo e errado. Existem só experiências, tá? E existem consequências. Então, fiz uma escolha. Tive consequências que não foram tão boas e tive consequências que foram boas. E é isso, a gente não pode ficar se martirizando, criando um sentimento inútil, que é o sentimento de culpa. Esse é o sentimento que não tem, é uma emoção que não traz nada de positivo,
Por exemplo, a raiva é uma emoção que, se você tem um pouco de raiva, ela te impulsiona a mudar o cenário, a mudar a sua vida, tá? O amor, né? É um sentimento que pode te fazer coisas importantes. Enfim, cada emoção tem algo positivo, né? O que não acontece com a culpa e com o ódio. A culpa e o ódio são duas emoções que não têm nenhum tipo de valor. Então, esqueçam culpa e ódio, tá? Oi, Mari, tudo bom? Então, a gente, nas escolhas, tá, precisa eliminar a parte da culpa, tá? Eu fiz uma colinha aqui pra gente falar direitinho. Certo e errado é até que ponto? Por quê? O que é certo numa época pode não ser certo numa outra época. O que é certo em algum lugar pode ser certo, não ser certo num outro lugar, tá? É assim que funciona. Então, o certo e errado varia muito. Varia com o quê? Com aquilo que a gente acredita. Então, eu acredito que roubar é errado. Então, é quase certo que, se eu acredito mesmo que roubar é errado, o dia que eu for roubar alguma coisa, não vai dar certo, tá? O dia que eu escolher isso. Por quê? Porque eu já julguei que essa escolha é errada. Eu já julguei e já disse que ela era errada, então, se eu fizer, não vai dar certo, tá? Mas a outra pessoa que faz e ela julga que não é errado ela roubar, então, por algum motivo, no sistema de crenças dela, ela acredita que não é errado que ela roube ou que ela tenha aquela atitude, pode ser que nada aconteça com ela, tá? Por quê? Quando a gente acredita mesmo, a gente atrai pra gente atrai essa situação pra gente, atrai uma consequência, porque toda escolha é uma consequência. Essa consequência, ela tem ligação com aquilo que a gente acredita, tá? É um pouco complicado, mas não tanto de entender. Esse exemplo do roubar é fácil. Eu acredito que matar seja errado, muito errado. Se por acaso eu matar alguém um dia, eu terei todas as consequências possíveis, tá? Se uma outra pessoa que acredita, por exemplo, um soldado na guerra que acredita que matar é um bem maior, ele vai fazer e ele não vai ter as consequências. Por quê? Porque ele não acredita. Então, tudo que a gente acredita molda a nossa realidade, tá? Isso é bem importante para a gente poder passar para os próximos passos. Essas nossas crenças, isso tudo que a gente acredita, vem desde o útero, desde a barriga da mãe. A gente começa com as crenças da mãe, as emoções da mãe, e depois a gente vai crescendo, coisas que a gente vai vendo em casa, coisas que acontecem conosco, e a gente vai criando um sistema de crenças, um sistema de certo e errado. Todos temos esse sistema, tá? E ali, em cima desse sistema de certo e errado, é que a gente faz as nossas escolhas, tá? É em cima disso. Então, onde é que entra a meditação? A meditação, ela é uma ferramenta de autoconhecimento, tá? Essa ferramenta de autoconhecimento é que vai nos proporcionar melhores escolhas. Como que a gente vai escolher melhor? Conhecendo as nossas crenças, conhecendo aquilo que a gente acredita. E creiam em mim, acreditem, tem muita coisa que a gente tem como certo ou que a gente tem como errado que a gente nem imagina que tem. Tá bom? Então, nós vamos fazer um pequeno exercício de meditação agora. Então, eu peço que aonde vocês estejam, fechem os olhos. Ou, se vocês precisam estar atentas a alguma coisa, mantenham os olhos abertos, mas respirem profundamente, olhando fixamente para qualquer ponto na sala de vocês. Respira de forma bem profunda, procura relaxar e colocar toda a sua atenção na respiração. Isso, agora eu vou falar uma palavra, tá? Não é uma palavra, é uma situação. E eu quero que vocês repitam mentalmente essa expressão enquanto vocês respiram. E coloquem, pensem e vejam o que vai vir em primeiro na sua mente, tá? O que o seu cérebro vai responder para isso? Tudo que a gente olha e fala, o cérebro emite um julgamento, tá? Baseado nas nossas crenças. Então agora vocês vão respirar bem fundo, tá? E vão pensar: pessoa honesta, pessoa honesta.
Pessoa honesta. O que é uma pessoa honesta? Deixe vir de dentro lá da sua mente o que você considera uma pessoa honesta. É a primeira coisa que vem na mente, tá? Então, vou falar para vocês a minha experiência pessoal quando eu fiz esse exercício para tentar saber que tipo de crença eu tinha acerca da honestidade. Então, para mim, o que vinha, tá? Uma pessoa honesta era uma pessoa pobre, mal vestida, cabisbaixa, tá? Caminhando na rua. Olha o meu conceito de honestidade. E aí, muito bem, meu conceito de honestidade é uma pessoa humilde, com roupa simples, essa pessoa é honesta, tá? E aí, eu me considero uma pessoa honesta. Eu faço de tudo para ser honesta, porque dentro do meu sistema de crença, a honestidade para mim é uma qualidade. Porém, o que a minha realidade vai moldar? Se eu sou honesta, eu tenho que encaixar com aquilo que eu imagino que seja ser honesto, que é uma pessoa simples, cabisbaixa, caminhando a pé na rua. É essa a realidade que eu vou moldar dentro da minha honestidade. Então, vou ser uma pessoa honesta que vai ser passada a perna, que as pessoas vão roubar. Eu vou ser uma pessoa honesta que nunca vai ter nada na vida, porque eu acredito que uma pessoa honesta anda de uma forma bem humilde na rua. E aí, nesse mesmo exercício, eu fui convidada a fazer uma nova ressignificação do que é uma pessoa honesta, tá? E aí eu passei a imaginar, e vocês podem passar a imaginar também, que uma pessoa honesta é uma pessoa bem vestida, uma pessoa que tem um carro, uma pessoa que tem uma boa casa, para mudar esse conceito, essa crença de que honestidade tem a ver com simplicidade, com falta, com andar a pé, entendeu? Então a gente precisa mudar essas crenças para mudar a realidade. Como que a gente vai fazer isso? Através dos exercícios de meditação. E como que a gente faz o exercício de meditação? Primeiro, eliminar os pensamentos recorrentes do seu dia, através da respiração profunda. Então respira, solta o ar e junto com o ar você vai soltando tudo que você pensou durante o dia, todas as conversas, sejam elas dentro da sua mente, aquela conversa lá na sua mente, aquele diálogo na mente, sejam diálogos reais, tá? E a gente vai eliminando e vai ficando cada vez mais no momento presente. E aí você vai pegar um conceito. Vamos pegar um conceito mais polêmico, fidelidade, né? Vamos fechar os olhos e vamos ver o que a nossa mente, o que o nosso subconsciente traz sobre fidelidade. O que é uma pessoa fiel para vocês? Fechem os olhos e imaginem, repitam mentalmente: uma pessoa fiel, fidelidade, uma pessoa fiel. E vamos ver o que o cérebro de vocês trouxe, construiu no seu conjunto de crenças que é uma pessoa fiel. Perfeito. É um exercício rápido, porque é a primeira coisa que vem, tá? E normalmente quando a gente faz esses exercícios, a gente logo escreve. Bom, o que é uma pessoa fiel para vocês? Vamos supor que um homem fiel para vocês é um homem que não abre muito a boca, é um homem que não responde, é um homem que você pode mandar ele fazer o que quiser, né? Vamos supor que o seu modelo de homem fiel é esse, tá? E aí você se casa com alguém que não é assim, né? Logo, você vai ter ciúmes dessa pessoa, porque ele não se encaixa no seu modelo de pessoa fiel. Então, quando você fez uma escolha ali, você fez uma escolha baseado, né? Você tem a sua crença, mas escolheu de uma outra forma. Eu escolhi um homem bem extrovertido, um homem que sai, um homem que conversa com todo mundo, né? Mas a minha crença lá dentro é que o homem fiel, ele não abre muito a boca. E esse aqui abre a boca até demais. Não é não é meu, essa não é experiência minha, tá? Embora o meu marido abra a boca demais também. Tá? Mas é mais ou menos isso. E aí o que acontece? Você vai ter ciúmes? Vai ter ciúmes. Por quê? Porque o seu conceito, embora você saiba disso ou não, de pessoa fiel, é uma pessoa quietinha, caladinha.
Não vai dar certo. Vamos supor que então você escolheu um marido bem alinhadinho com aquilo que você acredita. Então eu acredito que um homem fiel é um homem bem quietinho, é um homem que não faça nada, é um homem que tudo que eu mande ele vai fazer bem quietinho. Aí lá vai dar lá 10 anos de casamento, você tá mega frustrada. Puxa, meu marido não tem boca pra nada. Ai, meu marido, olha, tem que arrastar ele pra cima e pra baixo, ele não sai, não tem boca pra nada e tal. Mas ele não trai, e você não tem ciúmes dele. Aí o casamento não dá certo. Por quê? Porque a crença que você tem de um homem fiel, tá, criou uma realidade tediante para você, muito tediosa. Então você tem aquela, né, você tem a segurança do homem fiel, mas não era bem aquilo que você queria. Estão começando a compreender como as nossas escolhas são baseadas nas crenças? E por que é legal a gente mudar essas crenças? Para mudar essas crenças, primeiro a gente tem que ter consciência de que acredita realmente nisso, né? Quando a gente tem consciência, aí a gente pode passar, não, vou começar a mentalizar que um homem fiel pode ser um homem extrovertido, pode ser a pessoa que está do meu lado, né? Não é verdade? E aí a gente acaba não atraindo aquela situação pra gente, aquela situação de traição e tal. Mas se você desde pequena, na sua casa, convivia com isso, ou um tio, uma tia, enfim, alguém próximo, pode ser que você crie um conceito e acabe repetindo comportamentos, mas aí são outras coisas, tá? Mas as nossas escolhas sim têm a ver com as nossas crenças, tá? Outra crença que é bem importante e que atrapalha muito a nossa vida é que ter um amor é melhor do que ter dinheiro. Tá? Por exemplo, não, 1000 vezes amor do que dinheiro. Sabe aquelas escolhas que a gente tem? Aí você nunca escolhe alguém que tem dinheiro. E quando escolhe alguém que tem dinheiro, acaba não dando muito certo aquele relacionamento. Ou você fica com alguém que não tem dinheiro, que vai te dar problema pelo fato que não tem dinheiro, porque daí você que tem que girar a roda, aquela coisa toda. E isso veio por quê? Baseado numa escolha que você fez dentro de uma crença que você tem. É importante a gente saber essas crenças. Da onde vêm essas crenças de dinheiro? A maior parte das crenças de dinheiro, elas vêm da realidade que era da nossa família e também um pouquinho do sistema religioso ao qual a gente pertence, onde é muito difícil um rico ir para o céu, onde um rico não tem perdão, onde os pobres são exaltados. E se a gente acredita firmemente nisso, a gente não sai do patamar onde a gente está. Porque é como o meu modelo de pessoa honesta. Meu modelo de pessoa honesta é uma pessoa super humilde. Por quê? Porque eu não acredito que uma pessoa rica possa ser honesta. Aí você vai encadeando as ideias. Se uma pessoa rica não pode ser honesta, quer dizer, toda vez que eu encontrar uma pessoa muito rica, a primeira coisa que eu penso, essa aí, ó, deve ter roubado, né? Tá traficando, como dizem as pessoas, né? Quando a pessoa cresce muito. Então, outra maneira bem legal, mas que exige um auto-julgamento bem sincero, é você observar aquilo que você julga e critica nas outras pessoas. Tudo que você julga e critica nas outras pessoas faz parte do seu sistema de crença, tá? Então, isso é bem importante. Por exemplo, vamos pegar um exemplo, você julga uma mulher, vamos supor, de, 46 anos, e você acha que ela se veste como uma menininha. Então, essa mulher vem vindo na rua e chama a sua atenção. Por quê? Porque o sistema de crença começa a apitar. Você olha para ela com aquela roupinha, e aí você já emite um julgamento. Tá se vestindo que nem mocinha, ela quer ser mocinha, né? E na verdade, só te chamou a atenção porque o teu sistema de crenças apitou. Se você não tem essa crença, se você não tem essa preocupação, essa pessoa entra e sai da sua vista e ela não chama atenção. Então, tudo aquilo que te incomoda e gera uma crítica ou um julgamento na outra pessoa, pode contar que você tem aquela crença muito bem estabelecida. E aí, então, você chega naquela idade X, 50, 46, 50, 55, 60, e experimenta uma saia que ficou linda em você. Você amou aquela saia, uma mini saia fofa, né? Roupa de menininha, e você não consegue usar aquela roupa. E não dá certo você usar aquela roupa. E você não se sente bem com aquela roupa. Por quê? Porque você acredita piamente que se você tem idade, você precisa se vestir conforme aquela idade. Então, se você acredita nisso, você não vai conseguir se vestir de uma outra maneira.
E aí você quer mudar a vida, você quer fazer as coisas e não consegue, porque você tem aquela crença limitante. Então, julgar as pessoas pela roupa é uma crença limitante. Começa a não julgar. Tudo que a gente julga, a gente exclui da nossa vida. Boa noite, Cassiano, tudo bom, querido? Saudade de você. Tudo que a gente julga na outra pessoa, a gente elimina da nossa vida. Então, se eu julgo uma mulher que bota uma roupa para parecer uma menininha, eu não vou poder fazer isso. É uma coisa que é uma experiência que eu não vou ter, porque eu julguei a outra pessoa e se eu tentar fazer não vai dar certo, tá? A vida dá muita volta. Então vamos supor que a Maria julgue a vizinha dela, tá? A vizinha dela se separou e a Maria disse: que horror, eu nunca vou me separar. Que horror, eu nunca vou fazer isso que ela tá fazendo, onde se viu se separar, que horror, né? Fez aquele julgamento, eu nunca vou fazer isso, ela é uma louca, né? Ok, passaram-se 5 anos e a vida da Maria deu uma reviravolta. E aí o marido dela se separa dela. Ela já tinha um pré-julgamento, que horror, é louca quem se separa. As chances da Maria ter depressão, ter tristeza e ficar doente e um monte de coisas se multiplicam, porque a crença dela é que não pode se separar. Se separar é feio, a pessoa que se separa é louca. Aí o que ela acontece? O marido pode fazer o que for, que ela vai voltar atrás, ela vai querer e ela não vai conseguir sair daquele ciclo por causa da crença que ela tem, tá? Se a gente tem uma crença, por exemplo, mudando totalmente de assunto, que patrão é uma criatura que só te explora. Patrão só explora. Patrão tem dinheiro, mas não quer dar o dinheiro. Patrão é chato, patrão é ruim. Seja isso porque você teve alguém, seja porque as pessoas falaram, enfim, você tem essa crença. Você só vai encontrar empregos onde isso vai se firmar, porque você está criando essa realidade onde o patrão é ruim, você não vai ter um patrão bom. E se por acaso você entrar num emprego que tem um patrão bom, o teu subconsciente vai dar um jeitinho, tá? De fazer com que você saia desse emprego. Por quê? Porque a sua crença precisa ser corroborada na sua realidade. Tudo que a gente acredita vira realidade, tá? E onde entra a meditação nisso tudo? A meditação, ela entra como uma ferramenta. Você vai respirar fundo, vai focar e vai começar a pensar, tá? Naquilo e nas suas crenças. E como é que é a minha crença e o que eu critiquei, o que eu julguei, tá? Vamos fazer um exercício. Essa semana passada de vocês, vou fazer um convite. O que é que incomodou vocês? O que deu aquela, sabe, que raiva lá dentro? O que deu aquela emoção ruim para vocês? Né? Ou o que incomodou vocês? Vamos supor que vocês saíram na rua e a pessoa atravessou fora da faixa. Ai, olha só. Depois é atropelado. A pessoa saiu sem máscara. Olha só. A pessoa saiu com uma máscara gigante. Enfim, o que foi que vocês julgaram nos outros? E olha, às vezes a gente julga das 8 da manhã até as 10 da noite. E todos esses julgamentos vão excluindo da nossa vida possibilidades. E se por acaso, né, como eu digo para vocês, a vida dá volta e pode ser que aconteça com a gente. Pode ser que aconteça da gente fazer alguma coisa que você julga que é errado. E aí, como é que vai ser? Né? Como que vai ser isso? Então, comecem a pensar. Respirem bem fundo e procurem se lembrar de coisas que vocês julgaram anteriormente, assim, nessa semana. E nós temos vários julgamentos. A gente tem julgamentos pré-concebidos, né? Parem, se vocês tiverem como anotar, anotem e vão meditando sobre cada uma dessas situações que vocês julgaram os outros, para começar a estabelecer que tipo de crença que a gente tem e se isso é bom, né? Então, se você sai na rua, um outro exemplo, e você vê um casal multirracial, que se diz, vê uma pessoa branca e uma pessoa negra, os dois estão casados, andando na rua. Se esse casal chama a sua atenção, é porque você acha estranho, porque na sua crença são casais brancos que devem estar juntos. Tá? Aí tu pensa, eu achava que eu não era racista, mas se chamou a minha atenção, e aí a gente vai trabalhando a nossa mente para que que isso não chame atenção, que fique normal, e assim vale para as outras crenças que a gente vai tendo. Por quê? Pode ser que um dia eu me apaixone por uma pessoa negra e
vou me casar com ela, mas vou dar um jeito para não dar certo porque eu acredito que não dá certo, né? Ou vou eliminar essa possibilidade da minha vida porque eu acredito que não é o certo. E a gente nunca deve eliminar possibilidades de vida. A gente nunca deve eliminar caminhos, sabe? O diferente não é tu, o diferente não é ruim, é só diferente, exatamente. O diferente não é bom nem mal, ele só é diferente. É isso mesmo, Cassiano. Tá? Então, se a gente começar a pensar naquilo que a gente julga, naquilo que a gente critica nos outros, a gente começa a ver, que sistema de crenças que eu tenho aqui? Né? Às vezes a gente critica uma fala de alguém, às vezes a gente critica a atitude de alguém, critica no momento de julgar, né? E aí o que acontece? Você acaba se prejudicando bastante nas suas escolhas. Outra coisa que a gente faz muito se chama idealização. A gente idealiza pessoas e situações e quando a realidade não se encaixa ali, nós nos decepcionamos e queremos fazer encaixar aquela realidade ali e a gente nunca é feliz. Vamos pegar um exemplo bem fácil. Você idealiza um parceiro ou uma parceira. Ele tem que ser dessa forma, dessa forma, dessa forma. Lembra que a gente falou lá no comecinho da live? Ele tem que ser fiel. E para mim, pessoa fiel é uma pessoa que não fala muito, não é uma pessoa que vai sair, não é uma pessoa que vai conversar, né? Você vai idealizar. E aí você conhece uma pessoa completamente diferente, se apaixona e vai tentar encaixar aquilo ali. Então, se não encaixa e você acredita que se ele fala bastante ou se é uma pessoa brincalhona, ele vai te trair, né? É o que acontece. Então a gente precisa não idealizar as pessoas, quebrem as suas idealizações. Idealização de mãe ideal, você imagina, uma mãe ideal é uma mãe que faz assim, faz assado e faz uma outra coisa. E aí você vai comparar com a sua mãe real, que é uma pessoa real, que tem uma vida real, com sentimentos, com emoções, que tem a vida dela, e ela não vai se encaixar nessa mamãe ideal que você criou na sua mente. E aí você, eu fui muito infeliz, criança infeliz, porque eu não tive a mamãe ideal, nem o papai ideal, né? Se a gente quebra isso. Aí se a gente não quebra, aí você vai lá, chegou na sua vez de ser mamãe ou ser papai, e vai querer encaixar naquele perfil de ideal, e não consegue, porque nós somos pessoas, né, normais. Aí não consegue encaixar, infeliz, infelicidade, porque está encaixando no modelo ideal. Emprego ideal. Não, o trabalho ideal é esse, em tal lugar, ganhando tanto, e a gente fica ali mentalizando aquele negócio de pensamento positivo e tal. E o que acontece com esses pensamentos positivos? Você cria uma caixinha de ideal. E aí você tem um emprego que não se encaixa no ideal, mas é um emprego bom para você, mas você, não, eu não vou ficar com esse emprego, não é aquilo que eu imaginava para mim. Ou você fica no emprego e fica completamente infeliz porque não era aquilo que você imaginava para você. É como a sua realidade de agora. Se você está infeliz com a sua realidade porque ela não era o que você imaginava, você tem que desimaginar, você tem que quebrar essa idealização de realidade. Você imagina que a realidade tem que ser maravilhosa, que a realidade tem que ser perfeita. Vamos quebrar esses castelinhos de contos de fadas, de quando a gente era novinho. Não, quando eu tiver 40 anos, eu vou ser uma pessoa bem-sucedida, eu vou ter 2 carros na garagem, eu vou ter uma casa de 2 pisos. E aí, você colocou isso na sua mente quando era bem pequeno. Chega aos 40, você não lembra disso, mas o seu cérebro lembra que chegou aos 40 e você não conseguiu aquilo tudo. Tristeza, infelicidade, ansiedade, depressão. Parece que falta alguma coisa. Essa alguma coisa que falta não é nada que falta. Parece que eu sei lá, parece que tem uma coisa que está faltando, parece que tem alguma coisa que eu não estou encontrando, não sei. Não tem nada disso. O que está faltando é aquela realidade idealizada que você teve, aquela imaginação que você fez. Você imaginou um parceiro ideal e não deu certo, você imaginou um filho ideal. Isso acontece bastante, né? Antes de ter filho, meu filho não vai chorar, não vai berrar, não vai espernear, meu filho com 3 anos vai estar escrevendo, com 6 anos vai estar falando japonês, e a criança, ela é como ela é, né? E aí, não se encaixou, meu filho não é o filho ideal, meu filho é ruim, e aí tudo é ruim. Porque se você tem várias coisinhas ideais, nada vai prestar para você. Se você tem uma idealização, tem que ser dessa forma, nada vai prestar. Tá? Então, para começar a ser feliz, a gente tem que parar
fechar os olhos, usar a meditação, ou seja, colocar toda a atenção num ponto só. E nesse ponto só é ver que a realidade que você tem é a melhor realidade possível. Ah, mas não é não. Aí tem alguém ali pensando, não é mesmo? Isso aqui não é nada do que eu queria. Sim, não é o que você queria. Você idealizou uma coisa, mas é o que você tem. Se você acredita em Deus, tá? Você acredita que Ele é onipotente, que Ele é o Deus Supremo Criador. Ele não erra. Então, por que cargas d'água ele erraria com você? Por que com você ele ia mandar a pessoa que não é a ideal? Por que para você ele ia mandar uma realidade que não é a realidade que você tem que viver? Deus não erra. Então, aquilo que você está vivendo é resultado das escolhas que você fez através das suas crenças e que é o melhor para você aprender alguma coisa. Então, se a gente tem uma realidade que não é a melhor possível, você pensa, o que eu preciso aprender com isso? Eu preciso aprender paciência? Eu preciso aprender a ter mais calma? Eu preciso aprender a ouvir as pessoas? Eu preciso aprender a ter mais força de vontade? Eu preciso aprender a confiar mais em mim? Né? Aí tu vem, o que eu preciso aprender aqui? Eu preciso aprender a viver mais sozinha? Eu preciso aprender a ser mais autônoma? Eu preciso, ao contrário, a me abrir mais para as outras pessoas? Preciso, então, me relacionar melhor com as outras pessoas? O que a sua realidade quer te ensinar? Porque ela é perfeita, ela é um instrumento perfeito da vida de Deus para que você aprenda alguma coisa, né? O que ela quer? E aí você chega à conclusão, tá, talvez eu tenha que aprender mesmo alguma coisa, mas eu quero mudar. E como que a gente vai mudar? Mudando as nossas crenças. Tem que mudar a crença de que só vai ser bom se for assim, assim, assim e assado. E se sair uma vírgula daquilo ali, aí você já fica totalmente infeliz. As crianças agem assim. As crianças, se as coisas não dão certo, se o passeio que ela imaginou não deu certo, se o brinquedo que ela recebe, ela abre o pacotinho, não é o que ela queria, ela fica triste, chora e berra. A gente, o adulto, não. O adulto pega aquilo que ele recebe e pensa, ok, vamos lá. Vamos ver o que eu posso fazer com essa realidade, né? Então, a gente tem que parar de agir como criança e começar a agir como adulto. A meditação ajuda, né? De novo, meditação é colocar toda a sua atenção num foco só. A gente já falou durante 30 minutos, né? Vocês conversaram um pouquinho. Então, a gente pode fazer uma meditação agora de colocar o foco numa atenção, né? Numa coisa só. Então, vocês podem fechar os olhos, lembrando que quem precisa ficar com os olhos abertos, porque precisa prestar atenção no seu ambiente, pode fazer colocando o foco numa coisa só. Pode pegar uma xícara, colocar na sua frente, pode ser qualquer coisa na sua casa, um quadro. As pessoas usam uma vela também, né? Tá sozinho. Então, você vai colocar a sua atenção num ponto só e vai descansar os seus olhos ali, tá? E começar a respirar fundo e mais devagar. Respira fundo e devagar, mantendo os seus olhos focados num só ponto, numa só imagem. Respira e vai relaxando. Respira bem fundo e começa a se preparar para ir para o seu mundo interno, que é o único mundo que a gente pode modificar. Então respira e você pode fechar os seus olhos agora, se você se sentir mais confortável para isso, e começar a sentir o seu corpo. Você começa a sentir os seus pés, as suas pernas, os seus braços. Você sente o seu corpo e coloca toda a sua atenção no seu corpo. Você coloca a sua atenção na sua respiração, nos sons que você está ouvindo. Eles não atrapalham os sons, as gritarias, as conversas, nada atrapalha. Elas te ajudam a fixar no momento de agora. Sintam o momento de agora. Não precisa de silêncio para isso, não precisa se tocar lá no meio do mato
para isso. Só sente o seu corpo, a sua respiração. Ocasionalmente os pensamentos vão vir e você não surfa neles. Você deixa eles passarem. Os julgamentos também vão vir. Você vai ficar julgando a situação, a experiência. Eu não gosto de fazer isso. Isso aqui é muito chato. A voz dela é meio chata. Que saco ter que fazer isso. Esses julgamentos todos que vêm para fora, né? Vai eliminando, são só pensamentos. Deixa esses pensamentos. Vai esvaziando o seu copinho. Esvazia o seu copo e se entrega à experiência da respiração. E de sentir o corpo, e de acalmar, e de ir reduzindo a sua ansiedade. Isso. E agora você pode colocar o foco naquilo que você deseja escolher, naquela dificuldade que você tem, naquele problema que você quer resolver. Então você respirou, você relaxou. E ali está o seu problema encarando de frente. E o seu problema de repente é muito grande. Aí você precisa de auxílio para poder desenrolar aquilo ali. A gente não consegue sozinho. É bem difícil às vezes. Quando a gente tem uma dor muito grande, uma mágoa muito grande, a gente não consegue desfazer sozinho. E nós não somos sozinhos. A gente precisa das outras pessoas. Essa roupa aqui foi uma outra pessoa que fez. Esse óculos foi uma outra pessoa que fez. Né? A nossa comida alguém teve que plantar. Então é muito ilusório achar que a gente sabe tudo, conhece tudo. Não, a gente não sabe tudo, a gente não conhece tudo. Então se tem alguém que de repente pode ajudar, você tem que procurar aquela ajuda e confiar, esvaziar o copinho. Então se você for para uma psicóloga, esvazie um copinho. Chegue lá pronta para ser auxiliado, para ser ajudado. Oi, Fran. Tá? Vou na nutricionista, chega lá com o seu copinho bem vazio, deixa ela falar a proposta dela de alimentação, não chegue lá sabendo de tudo, porque a gente não sabe de tudo, a gente sabe da nossa área, aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente trabalhou, aquilo ali a gente sabe, a área dos outros a gente não sabe. Então esvazie o copinho e aí a gente para de julgar, de achar que podia fazer bem melhor do que aquilo ali, né? Agora com essa pandemia, com as crianças em casa, tem muito pai, muita mãe que acha que pode fazer melhor do que o professor. Mas se é para fazer isso aí, eu faço bem melhor. Mas aquele professor estudou 4 anos, 5 anos, estudou geografia, estudou história, estudou português, né? Então a gente sempre acha, eu sei bem mais. Não, a gente não sabe. Quando a gente acha que sabe mais, é aí que a gente menos sabe. Então, relaxem e procurem dominar só aquilo que vocês sabem fazer. E eliminem os julgamentos sobre o que as outras pessoas fazem. Esvaziem o seu copinho. Quando vocês encontrarem na rua alguém que chama muita atenção e vocês acham, que horrível, que horror, um piercing, que coisa horrorosa, um piercing no nariz, coisa horrível. Aí tu para pensar, em vez de julgar a pessoa, para pensar, peraí, por que eu não gosto de piercing no nariz? Eu não uso, mas por que eu não gosto? Por que eu não usaria? E começa a investigar as suas crenças. Por quê? Por que eu acho que não devia, que eu não devia usar? Ou quem usa? Por que eu acho que a tatuagem é feio? Vamos começar a trabalhar. Tem um exercício bem legal que se chama Eu e Eu Mesmo, tá? Que é quando você se depara com isso. Então você vê na rua ali, vê um casal brigando na rua. E briga, e fala, e tu passa por que coisa horrível, e julga. E aí, ao invés de ficar julgando e criticando esse casal, porque ninguém tá entregue, né? Ninguém tá livre de brigar na rua, começa a parar e pensar assim, não, espera aí, por que é que a Márcia não gosta, né? Não gostou dessa situação do casal brigando na rua? Por que a Márcia não gosta? Se a Márcia não tem nada a ver com aquilo ali, por que isso incomodou a Márcia? Então façam com vocês mesmo, o eu e eu mesmo. Então tem você na situação, sai da situação, né? E olha para ela, olha para a situação. Mas por que eu não estou gostando disso? O que tem aí que eu não estou gostando dessa situação? O que é? Porque tudo é sobre a gente, tudo é sobre nós. Então os julgamentos, a crítica, o que a outra pessoa faz ou deixa de fazer, tem muito pouco a ver com a outra pessoa, tem a ver com a gente, né? Eu não gosto
de quem tem cabelo vermelho. Eu odeio quem tem cabelo vermelho, porque eu conheci uma menina de cabelo vermelho e tal, e era ruim, e não sei o que. Aí tu vai sair, mas por que eu não gosto? Porque aquela menina é ruim. Tá, mas aí todas as meninas de cabelo vermelho são ruins? Não tem lógica isso. E aí você, quebra um paradigma e começa a se dar bem de pessoas de cabelo vermelho, né? Então, a gente tem que parar de fazer esses julgamentos, essas coisas acerca das outras pessoas, passar a acreditar mais nas outras pessoas, né? Não achar que elas estão mentindo, e assim a vida vai ficando mais leve. Tira um julgamento daqui, uma crítica dali, vai tirando aquela mochila das costas, né? Aí eu parei de criticar esse tipo de coisa, parei de julgar aquele outro tipo, vai ficando mais levinho. Parei de imaginar que as pessoas estão mentindo pra mim, que bom. Parei de imaginar que as pessoas me enganam, que ótimo. Parei de imaginar que tem problemas, a gente cria às vezes problemas imaginários, né? E aí vai ficando leve, vai seguindo a vida bem mais leve. E aí quando chega na hora de escolher, que você está lá, não tem crítica, não tem quase mais julgamento das coisas, você já começa a escolher pela sua realidade mesmo, pelo amor que você tem pelas suas escolhas e não pelas dores que você já passou. Quando a gente faz uma escolha baseada no sofrimento que a gente teve, as chances dessa escolha ser legal pra gente diminui bastante. Vamos começar a escolher pelos motivos certos, que é o de amor, né? Vou escolher por amor, vou escolher porque eu acho que esse caminho aqui é o bom pra mim, mas se eu escolher esse caminho, eu tenho que parar de idealizar o outro caminho, né? Isso é muito importante para parar de se culpar. Para de idealizar aquele outro caminho, achar que aquele outro caminho é bom. E aí você segue nesse caminho, quebrando as idealizações. Tá. Vamos supor que você vai se casar. E aí você tem um protótipo de pessoa ideal. Vai quebrando esse protótipo de pessoa ideal, porque a pessoa que está do seu lado, ela é real. Ela é uma pessoa com seus problemas, ela de vez em quando vai ficar mal, essa pessoa de vez em quando vai ficar triste, essa pessoa de vez em quando vai te xingar, e você vai quebrando aquela pessoa ideal. Se você não quebrar, no 5º ano de casamento, você já acaba com o casamento. Porque você quer transformar, encaixar aquela pessoa naquela idealização. Nenhum tipo de idealização é boa. Por isso que a gente tem que cuidar com a questão do pensamento positivo. Pensamento positivo e vamos imaginar isso e a coisa tem que encaixar naquilo ali. Não, aí não dá muito certo, porque a realidade é outra. Sabe-se lá o que a vida nos reserva. Sabe-se lá o que Deus quer pra gente. Então não adianta dizer, não, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus guia a minha vida. Você acredita que Deus guia a sua vida? Mas aí fica imaginando, idealizando aquela vida ali e não confia na vida que Deus deu para ti. Você fica imaginando o emprego maravilhoso, perfeito e não aceita o emprego que a vida e Deus proporcionou para você. Então a gente tem que ser mais coerente. Essa falta de coerência traz tanta desordem interior que começa a desenvolver as doenças. Elas vêm dessa dicotomia. Eu acredito nisso, mas vivo isso, né? Eu faço as coisas, mas o que eu acredito mesmo é em outras coisas. Isso aí não dá certo, em nenhum momento isso aí dá certo. Então, eu creio em Deus, confia em Deus. Bom, Deus me apaixonei por essa pessoa é o meu marido, foi lá, aconteceu um monte de coisa, né? Teve noivado, passou um tempo, conheceu a pessoa, você decidiu, casou, ok, é uma coisa grande, né? Vamos acreditar que Deus fez um arranjo para essa coisa grande, né? Vamos acreditar que Deus participou dessa situação ali. E aí você simplesmente, essa pessoa não se encaixou, e aí você, não, deu tudo errado, tá tudo errado. Como? Você não confia em Deus? Mas esse não era um marido legal, olha só, né? Depois que se casou, ele se transformou isso. E o que você tem que aprender com aquilo ali? O que você tem que aprender? De repente, o que você tem que aprender é que nem todas as pessoas são iguais. Aí, de repente, o que você tem que aprender que se você se separar dessa pessoa, o mundo não vai acabar. Você não é uma pessoa horrível porque se separou. Você não é uma pessoa tenebrosa e você não é um problema para a sociedade, né? E todas aquelas crenças que a gente vai tirando, vai vendo. Então, as coisas acontecem para quebrar os nossos paradigmas. Os acontecimentos vêm para quebrar aquela crença que a gente tem dura, né? Coração duro, fechado, das crenças que a gente tem.
Por isso que a vida vai trazendo cada vez mais desafio. Quando você reza, por exemplo, Senhor, me dê paciência. Senhor, me dê paciência, eu preciso de paciência. Como que ele vai te dar paciência? Num potinho? Um plim, paciência? Não. Vai te dar condições para que você desenvolva essa paciência na sua realidade. Não, Senhor, por favor, me ajude a controlar a minha raiva. Mas como que você vai controlar a sua raiva? Vai abrandar, vai nascer asinhas de anjo? Não. Vão vir situações onde você precise controlar a sua raiva, e aí você vai trabalhando e vai ficando cada vez mais fácil. A evolução, o sair da vida melhor de quando entrou, depende das coisas que acontecem na vida. E o que acontece na vida, a vida ela é movimento, Ela não é assim, a minha vida passou por uma reviravolta. Vida é reviravolta todo o tempo. Às vezes a gente gosta, e aí, que bom, tá gostoso, eu vou levando a vida assim, vou surfando. E às vezes a gente odeia, aí a gente rema contra a maré, rema, e cansa, porque a vida tá vindo pra cá e você quer ir pra lá, e você força. Não adianta, a vida tá te levando pra trás, vai com a onda, vai ver onde é que essa onda vai te levar. E aí você vai chegar lá, e quando você chegar lá, você vai ver o que você vai fazer com a sua realidade, depois que a onda se levou. Mas remar contra os acontecimentos da vida, remar contra é perda de tempo, perda de energia, perda de vida, A gente tem que aceitar as coisas como elas são. Aceitou, momento difícil da vida, aceito esse momento difícil da minha vida, vou levando para ver até onde vai, o que eu tenho que aprender com aquilo ali, até chegar ao ponto que, acho que agora tá mais calma as coisas, vou tentar mudar. É assim que funciona. E a gente consegue com mais tranquilidade e calma a partir do momento que a gente começa a meditar. Meditar é ficar parado um tempão, perdendo tempo. Para quem é ansioso, isso é péssimo? Não. Você pode meditar lavando a louça, você pode meditar fazendo as suas tarefas. Mas como que eu posso fazer isso, como assim? Você vai colocar atenção plena naquilo que você faz. Outro nome para meditação é atenção plena. Ou seja, estou lavando a minha louça, estou aqui lavando a minha louça, prestando bem atenção no que eu estou fazendo, estou dando atenção plena. Vou conversar com alguém, eu vou olhar bem nos olhos dessa pessoa e vou dar total atenção para essa pessoa. Vou ouvir o que ela tem, fazer uma escuta ativa, não ficar só imaginando respostas para dar para ela. Não, ouvir o que ela tem, esvaziar o meu copinho. Esvaziei meu copinho. E aí quando a gente chega nesse ponto, a gente deixa a outra pessoa falar, a gente não interrompe ela. Então, meditação na conversação é muito bom para você e bom para a pessoa que está conversando com você. Você olha e respira e ouve tudo que ela tem, você não se desvia, você olha e ouve tudo que ela tem para te dizer, esvaziando o seu copinho, ou seja, não trazendo aqueles julgamentos o tempo todo. Às vezes a gente está conversando com a pessoa, a gente julga a roupa dela, julga o cabelo dela, julga aquilo que ela está falando, julga aquilo que ela deixou de falar, julga aquilo que ela fez em 1900 e bolinha e ela está falando agora outra coisa, como se a pessoa não tivesse o direito de evoluir, não tivesse o direito de mudar de ideia. As pessoas têm o direito de mudar de ideia, mas a gente fica lembrando do que ela fez lá, que agora é diferente. Mas que bom que ela mudou de ideia, não, mas ela não era assim, não. Isso aí é porque ela não era assim. E aí tu tá lá criticando, perdendo um tempo, em vez de aproveitar essa nova fase da pessoa, Maravilhoso. Então é isso. Meditar é isso, colocar a atenção plena, Certo? Então assim, esse é o recadinho que eu tinha para dar. Eu vou deixar isso aqui gravadinho, tá? Cuidar para não passar muito tempo, eu falo demais. Vou deixar gravado para vocês se quiserem acessar. Agradeço muito esse tempinho com vocês. Sempre que eu puder, eu vou vir para trazer alguma coisa para vocês pararem para pensar. Eu gostaria muito que vocês pegassem tudo isso que eu falei, esse amontoado ali, tentassem pensar sobre isso, tentassem diminuir um pouco os julgamentos, as críticas, as reclamações e passassem a olhar, por que eu estou reclamando, por que eu estou criticando, por que eu estou julgando? E começa a pensar mais em si mesmo, egoisticamente, pensa mais em si e não pensa tanto na outra pessoa, porque o problema nunca é a outra pessoa, o problema é a gente, tá? É a gente que... É como a gente vê a vida, como a gente julga, como a gente critica. Esse é o problema. O outro não é problema. O outro ele faz o que ele tem que fazer.
O outro é daquele jeito, ele age daquela maneira. A gente não muda o outro, a gente muda só o jeitinho de olhar pro outro. Tá bom? Muito obrigada, tá? Obrigada, Fran. Obrigada, querida, também te adoro. Obrigada, Mari, Dinda, que veio me assistir, a mãe. Família sempre presente. Muito obrigada mesmo. Família tem que... Obrigada, Bruna, por ter assistido até o final. A família, eu ia dizer que família é obrigada a ouvir o que a gente tem para dizer, né? Não, mas eu agradeço muito vocês, tá bom? Um beijão e até a próxima.